Agora vamos falar sobre a segunda temporada de Meu Casamento Feliz. Já que vocês gostam tanto dessa saga, não é? É melhor eu terminar logo a segunda temporada, porque assim no próximo vídeo já posso ir pras novels. Então se você gosta de eu falando dessas obras shoujos de romance, não esqueça de deixar o seu like para me apoiar. Eu sou o Jonathan Rock e esse é meu vídeo de hoje aqui do meu canal, O Historiador. Aqui a gente já começa com o nosso casalzinho e o primo Arata tomando café da manhã juntos, enquanto a Mio questionava sobre os sonhos que estava tendo com sua família. E o próprio Arata não sabia muito bem como interpretar esses sonhos, já que só a própria sacerdotisa dos sonhos tinha esse poder, então só ela poderia aprender como usá-lo. Mas tirando esse papo com o Arata, nós já cortamos pra Mio andando pela cidade, fazendo compras com seu noivo, e sua cunhada, a lindíssima e chiquérrima irmã mais velha do Kudo, que eu sou apaixonado por ela, eu já disse isso, né? Pois então, a Mio estava com uma grande sensação de estar sendo observada quando foi abordado pelo pai do Kudo, que já estava para se encontrar com eles desde a Novel 2, primeira temporada. No caso, a Mio já entendeu que esse senhor de 50 anos era quem tinha combinado com o pai dela o casamento com o Kudo. Na verdade, ele tinha tentado várias garotas, então ele estava feliz que finalmente uma deu certo com o Kudo, incluindo ele bem adoentado, então dá a entender que é por isso que ele passou pro filho o posto de chefe da família, porque ele mesmo só queria se aposentar das responsabilidades. Quando a família estava comendo em um restaurante, o sogrão pediu que a Mio e o Kudo viajassem para casa dele, porque pelo visto a mansão original da família Kudo é lá no interior, e o Kudo recusou e blá blá blá, e chegou uma ordem do trabalho dele de viajar para aquela região. Resumindo, o pai dele já sabia que ele teria que viajar a trabalho, então já foi convidando logo para ficarem na casa dele. O que acontece é que pelos relatórios e investigações, houveram vários ataques de espíritos malignos naquelas redondezas, e o próprio príncipe tinha pedido que o Kyokakudo viajasse para lá para investigar e resolver. E nisso a gente finalmente viu o nosso casalzinho viajando junto de trem, quase como se fosse uma lua de mel. Só que eles ainda não se casaram, né? Uma coisa que eu notei quando chegaram na mansão da família Kudo é que essa família tem uma temática muito ocidental, e eu acho que talvez isso tenha alguma explicação. O Zuzuba também tem uma mansão ao estilo ocidental, e o Arata usa terno, mas no caso dos Kudo é muito mais coisa. A mansão inteira é ocidental, as empregadas, as maids fofas também usam roupas ocidentais, a mãe do Kudo usa um vestido ocidental, é tudo super ocidentalizado, o que é ainda mais ressaltado por todo mundo ali ser loiro, sabe? Na família Saimori a Kaya já era representada como loira, só que ela de kimono, numa casa japonesa rodeada de empregadas de kimono, dá uma impressão japonesa mesmo, sabe? Mas aqui na casa dos Kudo é realmente tudo muito ocidental, espero que tenha uma explicação pra isso. E falando da mãe do Kudo, agora finalmente nos é explicado porque ele sempre relutou tanto em voltar para a mansão de sua família. Porque a mãe dele é uma vaca escrota, tipo a madrasta da Mio. Na verdade, ele mesmo afirma que nunca a considerou como mãe. Ela já chegou reclamando que a Mio tinha cara de pobretona sem classe e que ela nunca foi a favor de um casamento com uma menina ruim que nem ela. Então mesmo que o pai do Kudo tenha arranjado o casamento e seja um amor com a Mio, a mãe do Kudo já deixou claro que iria fazer da vida dela um inferno para mostrar pra ela que ela não é bem-vinda na família e desistir do casamento. Bom, eu acho que não adiantaria muito, porque a Mio já apoiou um monte e recebeu um monte de ameaças de morte para desistir do casamento com o Kudo e não desistiu. Então não é a sogra babaca que vai fazer ela desistir, né? Incluindo o pai e a mãe do Kudo, com certeza deve ter se casado por casamento arranjado. Não tem como esse senhorzinho ter gostado dessa mocreia aí. E aí, pra evitar conflitos com essa véia aí, o Kudo levou a Mio pra dar uma volta lá pela cidade natal dele e tal, e mostrou as paisagens do interior, e até foi com ela até uma loja, onde ela fica olhando algumas estatuetazinhas, como se fossem uns brinquedos ou decorações, e o Kudo já disse que compraria todas pra ela, porque um noivo é assim, né, tenta agradar a noiva já falando que vai comprar tudo que ela quer. Eu acho que a Mio deve ter ficado surpresa com a região, porque considerando o contexto onde ela foi criada, ela mal saía da mansão da família Saimori, e também que essa deve ser a primeira vez dela vendo o interior do Japão. E aí nós tivemos um momento que eu caí na gargalhada. Eu tô falando de quando nosso casalzinho voltou pra mansão dos Kudo à noite, e foram dormir, enquanto o Kudo sentou para beber tranquilamente. A nossa Miozinha só ficou ali meio paralisada em perceber que estavam no mesmo quarto e havia ali uma cama com 2 kimonos para eles vestirem para dormirem juntos na mesma cama. Só que eles ainda não tinham casado, então ainda estavam dormindo em quartos diferentes, né?
E aí, meu Deus, a Mio corou, ficou vermelho e começou a gaguejar que, meu Deus, meu noivo, nós vamos dormir na mesma cama. E aí nisso o Kudo só ficou tranquilo como sempre e disse que se ela quisesse era só ir dormir em outro quarto. E a Mio, toda cheia de vergonha, foi correndo para outro quarto. E nesse momento eu fiquei tipo... Nossa, Mio, eu gosto de você, mas você estragou minha chance de ver o meu casalzinho favorito dormindo juntos na mesma cama. Quer dizer, eu tenho certeza que você iria gostar de dormir com o Kudo, né? Mas eu acho que pode ser que ela tenha feito bem, porque a mãe do Kudo tá implicando com a Nora. Então existe a possibilidade da sogra ter feito isso de mandar os dois pro mesmo quarto pra testá-la e chegar depois gritando: sua meretriz, como ousa ir pra cama do meu filho sem serem casados? Então a Mio fez bem em não dar motivos pra Mocré reclamar dela. E aí no dia seguinte a perua já chamou a Miozinha, avisando que para uma garota imunda como ela estar na casa dela deveria ser trabalhando. E assim aproveitou que o Kudo tinha saído para trabalhar com suas investigações, e aí mandou a Mio trabalhar entre as empregadas. Só que tipo, ela achava que a Mio só era uma herdeira inferior, não sabia que ela foi mantida em situações de escravidão. Então tipo, ela achou que a Mio iria ficar chorando de não querer trabalhar de serva, mas na real, ela já estava tão acostumada que ela só aceitou de bom tom. Incluindo nós tivemos a cena maravilhosa, onde a menina usa roupa de maid. Eu sei que é maldade da minha parte gostar disso quando essa situação se deu de uma forma tão maldosa, mas vocês sabem como eu sou, né? Qualquer personagem fica uma fofura no episódio que usa roupa de maid. E quer dizer, enquanto a megera tava rindo de que achava que a Mio estaria chorando, ela viu que na verdade a Mio estava trabalhando muito bem com as outras empregadas. Tão bem que aí ela já veio brigar de novo que uma dama não deveria se portar de forma tão inferior, e que a Mio era nojenta e não merecia entrar na família Kudo. E na hora que iria bater nela com o leque, aí finalmente o pai do Kudo apareceu falando: ô amor, eu sempre tento tolerar suas grosserias, mas agora não dá mais, você está exagerando, para de implicar com a Mio. E aí pelo menos por hoje a velha decidiu deixar a Mio em paz. Só que tipo... eu não entendo essa implicância dela com a Mio, como se pelo jeito, pela aparência e pelos modos, fosse possível notar que ela não é refinada o suficiente para casar com o Kudo. Só que tipo, eu não entendo que refinamentos são esses que faltam na Mio, porque pra mim em todos os aspectos ela é uma princesinha. Tipo, quando ela chegou na casa dos Kudos, até tinha a questão dela ser mal alimentada e usar roupas velhas, surradas e remendadas, mas agora ela está bem cuidada e com roupas ricas. Eu realmente não entendo o que falta pra mãe do Kudo vê-la como uma dama. Enquanto o pessoal está ali na casa, acontece que chegam pessoas desesperadas pelos ataques de monstros. E aí o Kudo, sendo um militar, foi correndo atrás procurar os espíritos malignos para matar. Mas uma das vítimas estava meio amaldiçoada, digamos assim. E a Mio teve que usar a habilidade dela de entrar em sonhos, que pelo visto vai ser uma espécie de ritual de exorcismo. E chegou o Arata para ajudá-la com o poderzinho e tal. E vocês já sabem, coisa boba. Incluindo nós vemos o Kudo e o pai dele lutando contra os membros de uma seita, porque as investigações dele concluíram que os ataques de espíritos malignos estavam sendo causados por uma seita. Na verdade, essa seita tinha como objetivo garantir que todos os humanos tivessem poderes, não só aqueles de linhagens específicas, e por isso estavam conduzindo experimentos onde colocavam em pessoas vidrinhos com sangue maligno, que as fariam despertar poderes, mas na real só as transformavam em monstros descontrolados, e por isso estavam tendo esse surto na área. Quando o Kudo voltou para a mansão de sua família, ele aproveitou e falou pro Arata que descobriu o líder dessa seita, desses experimentos, um homem chamado Naoshi Uzui, que o Arata já ficou chocado e revelou que o tal Naoshi Uzui era um parente da família Uzuba, mais que isso, ele era o ex-noivo da mãe da Mio. Depois de explicar isso, nós vemos o Arata falar que é mais seguro pra Mio voltar pra cidade, e aí o triozinho começa a preparar as coisas pra ir embora da mansão da família Kudo, de volta lá pra casa do Kudo na cidade. O interessante é que a gente vê que depois de levar sermão do próprio marido, a mãe do Kudo tentou dar uma melhoradinha. Ao invés de ficar reclamando que a Mio era uma garota sem classe que deveria ir embora, ela simplesmente aceitou que a Mio ficaria na família de um jeito ou de outro e resolveu dar várias dicas de como a Mio deveria melhorar sua etiqueta da próxima vez que elas se encontrassem. E por acaso agora tá explicado porque que a irmã do Kudo tem tanta etiqueta. Ela foi ensinada por essa mãe super rigorosa. Ai gente, o melhor é que antes de ir embora, na sua última noite na mansão, o Kudo e a Mio ficaram na sacada olhando a paisagem, e ele aproveitou pra beijá-la e tipo, foi o primeiro beijo deles, e eu achei que poderia ser em uma ocasião mais especial, mas eu acho que foi bem do nada mesmo. O legal é que a Mio foi dormir e acordou de manhã completamente constrangida com o ocorrido, tipo, oh meu Deus, foi o meu primeiro beijo. O doido mesmo é que o nosso triozinho, enquanto estava voltando pra casa de trem, já que, né, o pessoal sempre viaja de trem nessa obra,
Enquanto estavam na estação, acabaram sendo cercados, digamos assim, por um homem misterioso. Eu digo cercados entre aspas, porque na verdade eles viram todas as pessoas da estação sumirem, como se eles três tivessem sido puxados para uma realidade alternativa, onde ficaram cara a cara com um homem de óculos, que se apresentou como Naoshi Uzui, dizendo estar feliz em encontrar o chefe da família Kudo, o herdeiro da família Uzuba e sua amada filha Mio. O Kudo até tentou lutar, mas o Naoshi Uzui desapareceu, já que aquilo tudo não foi um ataque agressivo. Ele só apareceu para dar seus cumprimentos. Ou talvez nem tenha aparecido, já que eles não tinham sido puxados para outra realidade. O Uzui simplesmente fez uma ilusão na mente deles. O importante aqui é que todos ficaram tentando entender por que diabos esse homem misterioso chamou a Mio de filha. Porque tipo, o Arata disse que o Uzui era apaixonado pela mãe da Mio, mas isso foi bem antes. Ela realmente nasceu do casamento da mãe dela com o chefe da família Saimori. E com isso nós já cortamos pro Kudo no quartel-general do esquadrão dele, explicando para todos que ele investigou os ataques de espíritos malignos, e a conclusão que chegou é que havia uma seita que usava sangue de espíritos malignos para transformar pessoas comuns em mais espíritos malignos. E o líder dessa seita era ninguém menos que o Naoshi Uzui, alguém que, bom, ninguém ali conhecia, então ele chamou a Mio e o Arata para participarem da reunião, confirmando que eram da lendária família Uzuba, e confirmando para geral que a família Uzuba existe. O Arata explicou que o Naoshi Uzui era de um ramo secundário da família Uzuba, e que ele era extremamente perigoso, porque os poderes dele eram de criar ilusões, e ilusões que eu digo são completas, então o Naoshi poderia facilmente estar ali na base, e ninguém vê-lo por estar usando as ilusões para esconder a própria presença. Não se pode confiar nos próprios sentidos, já que o Naoshi pode te fazer vivenciar o que ele quiser, então ele é basicamente o Aizen de Bleach, só que em meu casamento feliz. O problema aqui é que a família Uzuba venera o poder da visão dos sonhos da Mio, então é muito provável que esse Naoshi decidiu ir atrás deles, agora que esse poder despertou na Mio. Então o Arata e a Mio ficariam sob proteção ali no quartel-general. Incluindo Kudo apresentou a Mio para uma soldada ali do esquadrão, uma fofinha chamada Kaoruko que seria guarda-costas dela. E... piadas à parte, se você entendeu a referência você tem bom gosto, incluindo eu vou fazer cosplay de Rintaro para procurar cosplayers de Kaoruko nos eventos. Mas a Kaoruko aqui, bem... enquanto ela estava apresentando o quartel-general para Mio, ela falou que era a única mulher de lá, e que por isso, por exemplo, só tem banheiro feminino na ala de visitantes, e não ali onde soldados se preparam e trabalham. Incluindo do nada, Kaoruko ficou super animada, falando que ela e a Mio têm a mesma idade e seriam as únicas mulheres ali. Então ela estava doida para finalmente ter uma melhor amiga e elas passariam tempo juntas e tal. E esse ânimo todo dela foi meio estranho, a minha reação foi de tipo, chegou a lésbica do anime, todo anime tem que ter, né? Mas tira o olho da Mio porque ela já é do Kudo. Quer dizer, foi o que eu pensei no momento, porque logo depois eu fui refutado, já que depois de alguns dias de convivência no quartel-general, falaram pra Mio que a Kaoruko foi uma das noivas rejeitadas do Kudo. Mas diferente da maioria que só queria saber do dinheiro e poderes dela, ela realmente gostava do capitão dela, mas ele nunca correspondeu. E aí nisso eu fiquei tipo, isso aí, rivalidade feminina, vamos ver as duas brigando pelo Kudo. Mas no caso isso não aconteceu, porque tipo a Kaoruko falou pra Mio que ela ainda tinha sentimentos pelo Kudo, mas já tinha desistido por saber que ele nunca corresponderia. E mesmo tendo ciúmes da Mio, ela ainda preferia tê-la como sua amiga do que fazer inimizades. Resumindo, estão nos negando o triângulo amoroso. Ah, mas gente, o primeiro acontecimento realmente importante é quando o Arata Uzuba avistou o próprio imperador sendo sequestrado e moveram toda uma tropa com o Sr. Kudo para irem resgatá-lo, enquanto uma quantidade pequena de militares ficaram protegendo a Mio. E aí começou a invasão do Naoshi Uzui. O Naoshi já chegou falando pra Mio, aí vem comigo que eu sou seu papai, e ela naquela de você não é meu pai, não me venha com essa. Incluindo todo mundo ficou se perguntando como diabos o Naoshi adentrou o quartel-general, que tem uma barreira de proteção. E ele meio que pra implicar com aquele pessoal, resolveu contar a verdade. Ele caçoou do fato de que os militares tinham um traidor entre eles, e apontou pra Kaoruko afirmando que foi ela que desativou a barreira para que ele entrasse. A Kaoruko se desesperou falando que era realmente culpa dela, foi ela que abriu a barreira deixando Naoshi entrar. Mas ela fez isso porque ele torturou o pai dela até que ela aceitasse ajudá-lo. E aí nisso um dos soldados lá só disse, ué, mas eu vi seu pai há pouco tempo, ele estava super bem. E aí o Naoshi riu da cara da Kaoruko e caiu a ficha pra ela de que aquilo tudo era só uma ilusão.
E aí começou a briga, né? O Naoshi desgraçado usou dos poderzinhos dele de ilusão para dar um pau nos outros. Fez alguns deles verem inimigos nos outros e a partir disso atacaram uns aos outros. E o único que foi atacá-lo ele fez tomar um susto de estar na ponta de um precipício, aproveitando o momento de hesitação para dar-lhe uma facada. Durante todo esse mimimi, ele ficou sempre naquelas frases enigmáticas, de que a Miu deveria ir com ele porque uma filha deveria ir com seu pai, e ela falando que não tinha como ele ser o pai dela, e que ela já tinha entendido que ele só estava indo atrás dela porque queria uma cópia da mãe dela. E aí bem na hora que o Naoshi ia colocar as mãos na Miu, o Kudo apareceu e o atacou e ele acabou fugindo. Detalhe que o Arata já tinha falado que as ilusões do Naoshi são muito poderosas, mas provavelmente devem ter alguma limitação, como tempo ou raio de uso. Por isso que, por exemplo, o Kudo o atacou de longe. E detalhe, gente, muita gente tinha falado que a segunda temporada ficava pior que a primeira. Eu não entendia por quê, porque tipo, agora a gente tem um vilão realmente criando um negócio assim, tá entendendo? Mas eu acho que o que tem de ruim é esse papinho do vilão ficar aparecendo Forge, tipo, aquela aparição dele na estação de trem foi inútil, foi só pra ele aparecer e cair fora. Agora essa batalha foi a mesma coisa. E as aparições dele também não contribuem muito, porque a gente sabe que ele tá atrás da Miu, então ele aparecer e ficar falando, ai, vem com o papai, Miu, você é minha filha, é realmente muito do mesmo, tá entendendo? Então as aparições dele literalmente não levam a lugar nenhum, ele só aparece pra aparecer e depois vai embora. Com isso, já cortamos pro nosso grupinho comemorando depois da batalha por terem saído supostamente vitoriosos, comendo e bebendo, até que tipo, a Miu até se encontrou com a Kaoruko, que deixou claro que a coisa tava feia pra ela, porque tipo, ela estava tendo que responder por ter aberto a barreira para o invasor. Mas os superiores estavam tentando passar pano porque pessoas com poderes são extremamente raras e era super entendível ela ter feito isso para salvar o próprio pai. Incluindo foi depois dessa noitada de festa que o Kudo sentou do lado da Miu e falou que esse ano que passou foi um ótimo ano porque eles se conheceram, e ele agradecia muito por isso, e a beijou de novo, e mais uma vez a Miu ficou super constrangida com mais um beijão na boca, sabe? Aí o Kudo levou a Miu para passear no templo, o jeito do japonês de comemorarem o ano novo, e ela tava pensativa sobre o fato de que tipo, ela ficava morrendo de constrangimento enquanto o Kudo a beijava, algo que só aconteceu 2 vezes, mas ele parecia tratar como algo super normal, e tipo, o Kudo já tinha 27, 28 anos, e tinha tido muitas prometidas, então a Miu já ficou naquela de, oh meu Deus, ele não era bebê, ele já beijou outras mulheres, meu Deus, que ciúmes que eu tô, e tipo, eu tenho que comentar aqui, se fosse no Brasil atual, existiria 1% de chance dele ter chegado na Cidade Virgem ainda, porque é uma cabacice extrema. Mas como é no Japão, um século atrás, e ele está esperando o casamento, então meio que é bem justificável. É só mesmo uma questão de que, na vida real, um cara de 20 anos virgem e quase bebê é zoado de cabaço. Aí no anime o cara que chegou aos 27 anos assim é chamado de romântico. Acho que é porque na vida real é muito mais uma questão de lá o cara não consegue pegar ninguém, enquanto na ficção o cara tá esperando a pessoa certa. Eu acho que é isso, sabe? Mas voltando para a história, o nosso casalzinho no templo acabou vendo uma apresentação feita pela Comunhão dos Agraciados, a seita que eles estavam investigando. Os caras da seita mostraram para a multidão um pequeno espírito maligno e usaram poder para matá-lo na frente de todo mundo, deixando claro para todos que esses monstros estão soltos por aí, mas o governo os esconde, então os próprios civis têm o direito de saber e desenvolver poderes para se defenderem, incluindo quando a Miu estranhou que normalmente os espíritos só são vistos por quem tem visão espiritual. O Kudo explicou que a seita estava fazendo experimentos para desenvolver monstros que podiam ser vistos por qualquer um. Mas a apresentação não deu muito certo, porque o Kudo chamou os militares da tropa dele para prender os cultistas, e tipo, os cultistas nem mesmo lutaram, eles foram presos gritando para a multidão que o governo estava os oprimindo e tal, e pelo menos o objetivo deles, que era mostrar sua ideologia para a população, eles conseguiram. Aí uma coisa legal é que para dar uma evitada que o ataque do Naoshi Uzui se repetisse, agora a Miu seria levada para o lugar mais seguro do Japão, o Palácio Imperial que estava sendo governado pelo príncipe Takahito. Já que o imperador foi sequestrado, a Miu ficou toda maravilhada em ver todo aquele palácio super luxuoso, e o Kudo já veio com aquela de que ela deveria se acostumar agora que é a noiva dele, e para fazer companhia para ela também chamaram pro palácio a senhoria empregada do Kudo, que eu não vou lembrar o nome, então vou chamar só de Suiren. Aliás, Suiren de Diários de uma Apotecária, só que em Meu Casamento Feliz, e também a irmã lindona do Kudo.
Um acontecimento fofíssimo que aconteceu foi quando as mulheres resolveram fazer uma festa do pijama. As meninas se reuniram, né, as 3 que eu disse, mas a Kaoruko queria participar da festa à distância, por meio de um espelho mágico, e uma garota linda chamada Senhorita Takahiko, que bebeu bastante e depois da festa do pijama ainda conversou com a Mio, que ambas tinham poderes parecidos de visão, e passam pelo mesmo problema do quão incômodo é ter que ver coisas que você não quer. Só que enquanto a Mio vê normalmente coisas do presente e do passado, a Takahiko via do futuro. Bom, não é necessário esconder, né? Essa garota na verdade é o próprio príncipe Takahito. Tipo, ele é casado com uma mulher e tem uma filha e tal. Só que tipo, ele sempre foi representado com essa aparência meio feminina de quem usa maquiagem. E eu achava que fosse só uma escolha estética, para que ele fosse o fanboy do anime. Só que agora que ele apareceu na Noite das Meninas, usando o nome feminino Takahiko, aí dá-se a entender que ele tem um certo desejo de ser mulher, incluindo se ele estivesse lá meio disfarçado só para espionar a Mio ou algo assim, ele provavelmente usaria o nome feminino, bem diferente do seu nome verdadeiro, né? Mas ao invés disso apenas trocou o sufixo masculino Hito pelo sufixo feminino Ko. É como se um Júlio tivesse aparecido se chamando de Júlia, então parece que realmente o príncipe Takahito tem o costume de se identificar como mulher às vezes. Aí quem estava sendo guarda-costas da Mio agora que a Kaoruko foi embora era o próprio primo Arata Uzuba, que estava meio estranho porque, tipo, na primeira temporada, ele já tinha citado que faria de tudo para ter a Mio na família Uzuba, e também citou que os membros da família Uzuba sempre se casam entre si, entre os primos, o que explica, por exemplo, a mãe da Mio ter sido noiva do Naoshi, que é um primo mais distante dela. A questão é que foi dado a entender que ele queria a Mio pra ele, sabe? Aí agora isso estava sendo um pouco mais ressaltado. Nós tivemos, por exemplo, várias lembranças dele quando criança, sendo ensinado que não poderia brincar com as outras crianças, porque como herdeiro da família Uzuba, ele não poderia se relacionar com gente de fora, porque era muito perigoso, e tinha que ser super focado em cumprir seus deveres, e todas aquelas coisas, de que era dever dele proteger a sacerdotisa dos sonhos quando ela chegasse e tal. E agora nós tivemos também um encontro misterioso entre ele e o Naoshi Uzui, que jogou na cara dele o quão medíocre era ele existir pura e exclusivamente para proteger a sacerdotisa dos sonhos. Não foi mostrado no que deu esse encontro deles dois, só que tipo, é dado a entender que o Arata tá sim tramando algo porque ele quer sim a Mio pra ele. E a gente tem que lembrar que nós ainda estamos esperando a tal revanche que o Kodo disse que teria com o Arata. Aí também nós tivemos uma cena que a Mio foi dormir e ela estranhou que o futuro era meio grande demais para 2 pessoas, e o Kudo se ligou que eles tinham sido postos para dormir juntos, e aí ele até falou que aquilo devia ser alguma peripécia do príncipe Takahito, e aí ele disse que a Mio poderia dormir lá, que ele dormiria no chão, e ela falou que ele que deveria dormir no futon e ela ficaria no chão, e os dois ficaram brigando nessa de você dorme no futon, até que cortamos para quando eles aceitaram dormir juntos e... Bom, todo shoujo tem esse momento, né, que o casalzinho principal tem que dormir junto mesmo não estando prontos para isso. Se preparem que logo depois disso é quando a merda fede. A gente vê a Mio acordando em um dia normal, enquanto o Kudo foi trabalhar, porque né, o homem tem que trabalhar, né? E aí ela percebe que teve um sonho muito estranho, e sai na neve com medo desse mau presságio, e a senhoria e a irmã do Kudo vêm ajudá-la, e digamos apenas que estava acontecendo uma invasão enorme, onde um homem estranho derrotou os guardas tudo do que devia ser o local mais seguro do Japão. E aí a irmã do Kudo disse pra Miyuzuya fugir, que ela protegeria, porque pelo visto a irmã do Kudo também tem poderes. Mas ela simplesmente foi estrangulada pelo cara que parecia usar a força de Star Wars. E aí, bom... ele chamou um espírito maligno para atacar a Mio e apertá-la muito porque o objetivo era forçá-la a clamar por socorro, chamando o Kudo. E aí aquilo, ficaram forçando ela a chamar o Kudo e ela se recusando até que o próprio Kudo chegou correndo para salvar sua amada e derrotou o espírito maligno. Mas quando se aliviou de estar bem, levou uma enxurrada de tiros que vieram do absoluto nada, que na verdade vieram do próprio primo Arata, que primeiro usou seu poder de ilusão para tomar a aparência do tal homem estranho e depois para ficar invisível. Após derrotar o Kudo, veio o exército para capturá-lo, e é nesse momento que o primo Arata revela que agora está do lado do Naoshi Uzui, cuja seita dominou completamente o exército do Japão. E não confie mais no Arata, por mais que ele realmente queira cuidar da Mio. Ele também quer tê-la pra ele, né? E ele sempre esteve trabalhando pro imperador, como já tínhamos visto, e mais recentemente depois da invasão do Uzui dar errado, o Uzui foi até o Arata e conseguiu convencê-lo a trabalhar com ele. Eu me perdi explicando essas conspirações. Mas no momento que o exército chegou para prender o Kudo, ele teve permissão para falar a sós uma última vez com sua noiva, e enquanto ele se despedia, essa foi a primeira vez que ele olhou para Mio e disse: "Eu te amo." E a Mio ficou em choque sem saber como responder, e aí o exército levou ele,
E a Miuzinha ficou ali chorando. Esse momento era pra ser super emocionante e tal, mas eu achei super simples, sabe? E bom, depois disso nós vemos nossa Miuzinha se recuperando do choque de ter perdido seu noivo e então se preparando para ir buscar respostas. Ela viajou para casa da família Uzuba, onde o Arata não estava mais, né, porque ele estava sendo meio que um traidor. Ela só queria conversar mesmo com o vô dela, que, bom, parece ser quem mais sabe das coisas por ali. Ela queria saber mais sobre quem era esse Naoshi Uzui, por trás das merdas todas. E o vô dela contou a história de que o Naoshi Uzui era de um ramo secundário da família, que morava em outra cidade. Então, tipo, por mais que a linhagem principal viva na mansão, é dado a entender que tem parentes por diversos cantos. Eu tô dizendo isso porque é meio estranho o Arata com esse papinho de que os Uzubas só se casam entre os primos, sendo que ali na mansão Uzuba só tinha ele e o vô dele, até a Mio chegar, sabe? Então realmente deve ter vários parentes em vários cantos. No caso, a história é que os pais do Naoshi Uzui foram mortos por bandidos, e ele ainda criança revidou os matando. Por isso que o próprio vô da Mio, que já era chefe da família Uzuba, resolveu acolher o garoto para garantir que ele seria bem cuidado e seria mantido na linha. Foi nessa época que o Naoshi Uzui e a mãe da Mio se tornaram amigos de infância, e ele sempre a apoiou que a protegeria quando ela fosse a sacerdotisa dos sonhos, e foi aí que ele se apaixonou por ela e continuou apaixonado, mesmo depois da mãe da Mio afirmar que, como seu poder era telepatia, ela nunca seria a sacerdotisa dos sonhos tão aguardada. Bom, essa ânsia dele por uma sacerdotisa dos sonhos, desenvolvida pela mãe da Mio, explica a obsessão dele pela Miozinha. Ele foi muito contra quando a mãe da Mio afirmou que iria embora casar com alguém de uma família nobre para resolver os problemas financeiros deles, mas ela não deu ouvidos pro Naoshi, só foi embora e ficou por isso mesmo. Nós vemos também uma cena do Naoshi Uzui indo até a casa do Saimori na chuva, ao saber que sua amada morreu e ouvindo o choro da Mio bebê, mas só foi embora. E detalhe que o começo desse flashback era o vô dela contando, e o resto foi ela mesma indo dormir e sonhando com os sonhos do Naoshi Uzui, já que, né, o poder dela inclui essas visualizações. E também, bom, a Mio passou a ser acompanhada nisso tudo por um garotinho igualzinho o Kyoka Kudo, que disse ser um familiar que o próprio Kudo mandou para ajudá-la e protegê-la, apesar de ficar com muita raiva de como o cara criou um familiar. Mas, né, vocês entenderam, a própria Mio decidiu chamá-lo de Kyo, porque é um mini Kyoka, né? Parece o Kyoka criancinha. E aí a gente vê a Mio viajando em busca de salvar o Kudo e se encontrando com o esquadrão dele que está com o mesmo objetivo. Eu acho que eu não expliquei direito, mas existem 3 forças militares principais. A marinha, que no momento felizmente estava obedecendo o príncipe Takahito e que usa roupas brancas, o exército, que usa roupas vermelhas e atualmente está corrompido obedecendo Naoshi Uzui, e por acaso não faz o mínimo sentido o exército usar roupas vermelhas, o certo seriam verdes, mas releva, o ideal é só ser bonito, né? E o terceiro, né, é o esquadrão de defesa contra seres malignos, que é onde o Kudo era o segundo mais importante, e que o esquadrão tá numa situação meio difícil, né, de serem ou não serem apoiadores do Kudo e tal. Aí, como a Mio estava sendo guiada pelos próprios sonhos, ela também descobriu que a família do Kudo tinha vindo para a capital e também veio conversar com eles para conseguir ajuda para resgatar o Kudo. E aí, bom, para a invasão à fortaleza, a Mio se juntou ao familiar Kyo e o Tatsuishi. Eu não lembro se eu falei sobre ele, mas é o irmão mais velho do Koji, que quando o pai deles cometeu o crime de sequestrar a Mio, aí o posto de líder do clã da família passou pro Tatsuishi, e ele ainda teve que virar servo do Kudo. E também que durante toda a obra, ele sempre está ali no canto ajudando o Kudo, e eu acho o estilo dele super legal, tipo, ele é sempre relaxado, tranquilo, mas ainda assim meio galante, e sempre de kimono e leque. Me lembra bastante o Shigure de Fruits Basket. E aí, né, o esquadrão e o pai do Kudo atacaram a fortaleza por fora, enquanto nosso triozinho entrava sorrateiro, e o papel do Tatsuishi bonitão era quebrar a barreira que impediu o Kudo de usar os próprios poderes para fugir. E aí a gente tem a cena do Tatsuishi tentando descarregar o cristal de magia, enquanto a Mio e o Kyo fugiam de um monstro que era meio que o guarda-costas ali. E na hora que ele iria matar a Mio, o Tatsuishi conseguiu destruir a barreira, e aí o Kudo de longe já lançou um feixe de poder destruindo a cela e atingindo o monstro, salvando a Mio. E aí vimos nosso casalzinho fofinho se encontrando naquela de conseguimos, e a Mio estava tão emocionada que aproveitou para falar na cara que ama o Kudo com todas suas forças, já que ela não tinha tido coragem de responder à altura quando ele disse eu te amo, lá quando se despediram. E então os dois ficaram naquela, foi um momento muito emocionante, né? O Tatsuishi saiu para ajudar na batalha do lado de fora da fortaleza, e a Mio e o Kudo tomaram seu caminho e deram de cara com ninguém menos que o Naoshi Uzui,
que começou a lutar com o Kudo enquanto o primo Arata apontava um revólver pra Mio, ameaçando pra ela não se intrometer. E aí ficou tendo toda aquela luta entre o Naoshi Uzui e o Kudo. Luta essa cheia de conveniências, como o Kudo encontrar uma espada na parede e usar para lutar, e o Naoshi usar só faquinhas e ilusões fracas, sendo que já foi estabelecido que ele consegue fazer ilusões grandes. E tipo, por que diabos o cara luta usando facas? Ele e o Arata têm quase o mesmo poder, e o Arata usa armas porque é a melhor opção. Não faz sentido o Naoshi usar facas, sabe? Porque tipo, o Kudo e os homens dele lutando com espada faz sentido porque eles lançam feixes de fogo e raio e gelo pela espada. Mas um cara das ilusões não tem nada disso, realizando ataques completamente normais. Não tem por que usar facas quando pode usar armas de fogo. É só mesmo uma conveniência para ficar mais fácil pro Kudo, que apanhou. Ele apanhou bastante, estando para ser derrotado. A Mio se esforçou tanto para salvá-lo, que conseguiu despertar uma nova habilidade de sacerdotisa dos sonhos, que basicamente ela parou a luta puxando todos ali pro sonho dela, que é como se fosse um mundo vazio com uma cerejeira no meio. Que basicamente ela parou a luta puxando todos ali pro sonho dela, que é como se fosse um mundo vazio com uma cerejeira. E foi lá nesse sonho que o Naoshi Uzui reencontrou a mãe da Mio, mas ele começou a atacar a si mesmo para conseguir acordar e voltar pro mundo real. E foi nesse atacar a si mesmo que quando a Mio desfez o poderzinho e todo mundo voltou, o Naoshi já estava todo ferrado. E quem deu cabo nele foi o próprio Arata, que por sinal no fim das contas era só um agente duplo do príncipe, esperando o momento certo para atirar no Naoshi Uzui. E assim acabou a batalha final, e cortamos mais uma vez pro nosso casalzinho feliz na casa deles. E assim acabou a batalha final, e cortamos mais uma vez pro nosso casalzinho feliz na casa deles. Incluindo nós temos algumas cenas emblemáticas que foram feitas para nos hypar para a próxima temporada. Nós temos o Kudo dando pra Mio um enfeite de cabelo Kanzashi para oficializar o casamento deles. Isso é como se fosse um anel de noivado. Temos também a Mio junto com as mulheres da família Kudo, vendo o kimono branco que ela usará na cerimônia de casamento. E também o agente do príncipe, vendo pedir que os dois fossem morar no palácio interno, porque o Naoshi Uzui provou o quanto os Uzubas são perigosos, então agora a família imperial queria mantê-los por perto. Sem falar que o Kudo se demitiu do esquadrão de defesa, e também que agora começa uma nova fase da vida deles. Ainda não casaram, mas realmente os veremos vivendo no Palácio Real, e muito provavelmente o Kudo vai se tornar um agente imperial ou algo assim. A história da segunda temporada termina aqui, no final da Novel 6 e começo da Novel 7. Pois é, gente, essa segunda temporada conseguiu adaptar 4 novels, o que é muito. No caso, a Novel 3 é a viagem da Mio e do Kudo para a mansão Kudo, a Novel 4 eles no quartel-general até a invasão do Naoshi Uzui, a 5 eles no palácio até o ataque em que levam o Kudo preso, e a 6 eles indo salvar o Kudo. É necessário deixar isso claro, porque as novels de Meu Casamento Feliz são bem pequenininhas, tem apenas 4 capítulos, mais prólogo e epílogo, enquanto por exemplo as novels de Apotecária tem 16 capítulos mais prólogo e epílogo. Então faz sentido que a novel de Apotecária seja adaptada em 12 episódios, enquanto a novel de Meu Casamento Feliz apenas em 3. No caso da primeira temporada de Meu Casamento Feliz, é um pouquinho diferente, porque as duas primeiras novels são um pouquinho maiores e a própria primeira temporada tem um ritmo bem lento, enquanto a segunda tem um ritmo mais acelerado. Então, enquanto a primeira temporada aumentou as novels, digamos assim, para cada uma durar 6 episódios, a segunda temporada acabou rushando elas para adaptar bastante, em bem pouco espaço de tempo. Ai gente, uma coisa que eu esqueci de falar no primeiro vídeo é algo que eu só fui ver agora. O que acontece é que a primeira temporada tinha um OVA que adapta o final da Novel 2 e eu não tinha visto. E aí só agora, depois de ver a segunda temporada, eu fui procurar e encontrei. Basicamente, vocês lembram que a Mio estava tendo aquelas aulas de etiqueta para se tornar uma dama com boas maneiras aos olhos da alta sociedade? Pois bem, aqui nós vemos ela indo por à prova esses ensinamentos, acompanhando o Kudo para um desses bailes da alta sociedade. E tipo, o Kudo não tem o costume de ir, mas decidiu ir para mostrar para todo mundo sua noiva. E aí todas aquelas mulheres invejosas ficaram com inveja da Mio. E essa inclusive foi uma oportunidade incrível para vislumbrarmos a Mio com esse vestido ocidental lindíssimo que parece um vestido de casamento. Eu acho que os homens ali que deveriam estar com inveja em ver o Kudo com uma princesinha linda dessas. E ele, óbvio, estava usando aquele uniforme militar dele que, mesmo sendo super elegante, acaba ficando sem graça ele sempre usar o mesmo look, sabem? Podia variar um pouco de vez em quando. Ele só usa um kimonozinho casual quando tá em casa.
Aí nós tivemos a oportunidade de ver a lindíssima irmã do Kudo, também vestida a rigor, e conhecemos o ex-marido dela e o filho pequeno dela que vive com o pai. Então por isso que ela é meio livre e independente, porque não tem que cuidar do filho. Quer dizer, como são ricos, imagino que o menino tem um montão de babás. Mas tirando a parte de apreciar essas duas beldades de vestido, o importante dessa festa de gala é que o Kudo chamou a Mio para se encontrar com ninguém menos que o príncipe Takahito. Então, gente, eu me enganei um pouco naquela cena que a Mio encontrou Takahiko na festa do pijama. Pelo visto, ela já sabia que era o príncipe Takahito se fazendo de mulher, já que já tinha se encontrado com ele na festa. Então foi nessa festa, isolados ali em um canto, que o príncipe Takahito revelou alguns segredos pra Mio e pro Kudo. A verdade das merdas que o imperador fez. 20 anos antes, o imperador tinha percebido que a mãe da Mio tinha o poder da telepatia, então tinha grande probabilidade de dar à luz a sacerdotisa dos sonhos. Então, como ele se sentia meio ameaçado pela chegada da sacerdotisa dos sonhos, para evitar que nascesse uma, ele decidiu impedir que a mãe da Mio se casasse com outro Uzuba. No caso, o prometido dela era o Naoshi Uzui, na esperança de que, fazendo casar com o Sr. Saimori, os filhos não herdariam o sangue Uzuba ou teriam muito pouco. Então foi o imperador que bolou todo aquele casamento que deu origem à nossa Mio atual, que como sabemos acabou sendo sim a sacerdotisa dos sonhos. E por isso, que quando o imperador soube de uma sacerdotisa dos sonhos sendo protegida pelo Kudo, automaticamente ele decidiu que faria o possível para acabar com os dois. Bom, como a gente viu, isso não deu muito certo, porque ele libertou lá os espíritos malignos que a tropa do Kudo conseguiu derrotar, e depois passou um tempão enorme sequestrado pelo Naoshi Uzui. Então meio que só agora que o Naoshi Uzui foi derrotado, poderemos ver mais do que esse imperador tem para fazer. Apesar de que eu acho que esse veio broxa não é perigo nenhum não, ainda mais que ele perdeu o poder de ver o futuro, né? Então com isso, no próximo vídeo, eu já vou falar sobre as novelas 7 e 8, que continuam o anime. Espero que gostem e espero vê-los novamente nos próximos vídeos aqui do meu canal, O Historiador.